daqui tem mais ou menos a minha idade? E quem aqui acreditou uma vez, ou a mãe, ou a avó ensinou que a gente não podia chupar manga e tomar leite? Vocês estão aqui? Ok. Está todo mundo na mesma idade? Tá. E por quanto tempo que a gente acreditou nisso? Né? Hoje, né, com o concurso da internet, do Google e de tanta informação para a gente que está muito mais acessível. O que foi? Alô? Tá melhor? Tá bom melhor? Ok. A internet está e as informações estão muito mais acessíveis para a gente, né? Eu me lembro que na época de escola, para a gente fazer um trabalho, a gente tinha que ir para a biblioteca e realmente, vocês são dessa época também, né, gente? E aí folhear aquelas coisas e para achar uma informação, e aí tinha que copiar, né? Hoje nós vivemos num mundo tão diferente e que nós temos muito mais possibilidades de investigação e de pesquisa do que nós tínhamos, né, há alguns anos atrás. E o fato da gente acreditar que a gente poderia, né, chupar uma manga e comer leite, a gente literalmente poderia morrer, né? Depois a gente descobriu que isso foi uma coisa que o quê? Que os senhores, né, dos escravos criaram essa lei para eles não tomarem leite. Como eles gostavam muito de manga e o leite era mais caro, tinha que ser vendido, né? Então é uma coisa cultural, uma coisa nossa brasileira, e foi aquele negócio, sabe, que você vai falando um com o outro, um com o outro, um com o outro, um com o outro, e aí aquilo vai virando uma verdade. Uma verdade que até há pouco tempo atrás, um absurdo desse era uma crença nossa. Será que existem outros absurdos que nós estamos acreditando? Né? Será que tem muita coisa que a gente está entendendo errado? Porque a doutrina espírita, ela veio trazer algo de novo. E nós, eu principalmente, ou todo mundo que já veio do catolicismo, por exemplo, tem que lembrar que o espiritismo traz uma forma de pensar muito diferente das outras religiões, todas elas. Porque para começo de conversa, o espiritismo eu já falei isso aqui algumas vezes, vou repetir, é a única considerada, né, religião, não vou debater nisso, que diz que o homem foi criado simples e ignorante. Todas as outras crenças acham que o espírito já foi criado perfeito. Mas olha a diferença, se nós analisarmos. Então, quando vocês eram católicos, ou se forem católicos ainda não tem problema, a questão não é essa, mas quando vocês eram católicos, ou se é ainda, qual era o maior medo? Ir para o inferno, né? Ir para o inferno. Vocês queriam ir, quem quer ir para onde? Para o céu, né? Ok. Aí vocês, espíritas agora, estão com medo de ir para onde? Para o umbral. Vocês estão querendo ir para onde? Para o nosso lar. Ou seja, você só trocou o nome, mas não trocou a estrutura do pensamento. Nós saímos de trazendo os requisitos e tentando interpretar de uma forma que faz sentido para a gente. Tá? Então, o que o Espiritismo convida é uma mudança na estrutura do pensamento. É completamente diferente do que nós estamos fazendo. Lembre sempre da historinha da manga com leite. Será que nós estamos realmente interpretando as coisas do jeito que elas deveriam ser?
Será que dentro do Espiritismo acontece isso, que é o professor do EJA que aprendeu com outro professor do EJA, que falou isso, que falou isso, que falou aquilo, e que a gente nunca parou para checar, para ver se realmente aquilo é uma coisa que está lá na codificação? Será? Até que ponto nós vamos ficar nessa de acreditar no que foi nos ensinado e interpretado de uma forma que está sendo passado de gerações a gerações a gerações? Né? Isso é só uma reflexão. O que é Deus para a grande maioria das religiões? Olha como o nosso entendimento de Deus tem tudo a ver com o entendimento que nós temos hoje em relação à nossa sociedade. O entendimento de que, ok, se você fizer alguma coisa errada, você vai ser punido. Não é assim que o nosso sistema funciona? Aqui? Se você errar, você vai ser punido. Mas e se uma criança de 3 anos errar, aí não. Ela não vai ser punida. Dependendo do país, essa coisa diminui. Né? E como que nós vemos Deus? A mesma analogia. Se eu errar, eu vou ser punido. Então eu fico com sentimento de culpa. Só que, vamos voltar aqui, ok? Isso aí é uma visão do homem em relação a um Deus homem. Não a um Deus divino. E a gente pode começar com Jesus, quando foi Jesus que revolucionou isso e as pessoas não entenderam. Porque Jesus disse, os antigos vos diziam, olho por olho, dente por dente. O que é isso? Bateu, levou. Eu, porém, vos digo, amai-vos vossos inimigos. Então, são coisas, ensinamentos que nos foram tragos, onde a gente precisa começar a pensar um pouquinho sobre ele. E esse tema, tá? Causa e efeito, é um tema extremamente importante e, na minha opinião, extremamente mal interpretado. Extremamente mal interpretado. Estamos interpretando causa e efeito, tá? Como se fôssemos o Deus homem, como tivesse todo o amparo das outras religiões. Porque se nós sairmos do princípio básico, preste atenção nessa linha de pensamento, gente, que nós fomos criados simples e ignorantes, isso quer dizer que nós estamos destinados ao erro. Lógico. Agora, se você foi criado perfeito e errou, meu filho, aí você vai ser punido. Mas e se você não for criado perfeito? Como é que você vai fazer? Errar para aprender. Errar para aprender. Tá? Então, isso é um processo o quê? Natural. Natural. Tá? Eu vou trazer para vocês uma linha de pensamento que há muitos anos atrás, antes da Revolução Francesa, antes da Revolução Intelectual, quem comandava o mundo era a igreja. Tá? E a igreja dizia, você não acredita não? Eu vou lá e te mato. Ah, não é isso que é certo não? Você morre. O materialismo, ele surgiu de uma revolta a esse sistema. As pessoas se cansaram disso, dessa injustiça. E aí trouxeram o materialismo. Qual é a lei do materialismo? Recompensa. Você faz direitinho que, ó, você ganha um carro. Não é assim que pensa? Ou então, como disse Paulo Figueiredo, que o materialismo,
acredita que tudo que é bom dá prazer. Essa é uma lei do materialismo. Tudo que é bom dá prazer. Eu não estou dizendo que o que é bom não dá prazer. Mas o prazer em si não pode ser... O bom em si não pode ter essa medida apenas do prazer. Porque vai perguntar para um fumante se o cigarro é ruim. Ele dá prazer. Vai perguntar a uma pessoa que gosta de beber se é ruim. Né? Já dá prazer. Só que nós sabemos que isso, de repente, tem umas consequências que não seriam o melhor para nós. Então, medir o prazer, dizer o que é bom é o que dá prazer, é uma lei do materialismo. Aí nós estamos, olha a jogada, olha onde entra o espiritismo. Nesse exato momento que nasce o espiritismo. Você está na meia de que o povo se revoltou contra o materialismo, contra a igreja, viu o materialismo e agora somos nós que queremos ali manter um equilíbrio, tentando entender e não tirar nenhum ponto extremos, nem de um e nem do outro. Então, para entender o espiritismo, nós vamos ter que um pouquinho, né, trazer uma ideia nova, porque o espiritismo veio como uma ideia nova. Tá bom? Primeira coisa que a gente ouve no movimento espírita, lei de ação e reação. Que lei é essa, gente? Você recebe da forma que você... Não, a lei de ação e reação. Você acha que é isso? Tudo que você faz, você recebe. O que é? Lei de ação e reação. Vocês são espíritas. Causa e efeito. Causa e efeito. Mas a lei de ação e reação, o que é? Gente, a lei de ação e reação é uma lei de Newton. É uma lei da física. Vamos lá. Aqui. Isaac Newton escreveu a sua obra mestra, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que foi publicada em, olha a data, 1687. Vamos começar com isso. A data que foi criada a lei de ação e reação. A primeira, só por curiosidade, a primeira é a lei de Newton, é a inércia, a segunda, força, massa e aceleração, e a terceira, lei de Newton, é o princípio da ação e reação. Então, essa é uma lei de Newton. Tem alguma coisa a ver com o espiritismo? Não. Lei de Newton. Ok? Olha o que essa lei diz. A terceira lei de Newton diz que para toda ação existe uma reação do mesmo valor, mesma direção e sentido oposto. Em sentido oposto. Então, você quer ver um exemplo aí dessa lei? Andar de ônibus. Quem já andou de ônibus? É? Não é? Então, o ônibus arranca, você quase cai. Né? Por quê? Porque em toda ação tem uma reação da mesma força. Então, isso significa que se eu quisesse empurrar uma mesa aqui, se essa mesa estivesse aqui, e eu quiser empurrar essa mesa, às vezes eu não vou sentir a lei de ação e reação, mas se eu estiver numa cadeirinha de roda, eu vou sentir. Que na hora que eu empurrar para frente, ela vai para trás. Tá? Essa é a lei de ação e reação. Essa é a lei. Existem outros, a gente aprende isso dentro de quê? Da escola, vocês lembram disso, né? Essa é uma teoria que a gente aprendeu lá. Os foguetes da NASA, né? Os foguetes vão, essa é maior exemplo. O foguete vai para cima, a força que ele tem para cima é para baixo e ele sai do ar. Mesma coisa. Tá? Isso é uma lei da época de 1687 e é uma lei da física mecânica. Agora, a física já mudou de Newton para cá? Os conceitos, sim. Muitos. Vamos trazer um grande crânio sem tirar ali
o mérito do entendimento de Newton, porque Newton baseou tudo isso dentro da lei da gravidade, mas ele nunca conseguiu explicar de onde vem a gravidade. Aí quem vem explicar isso? Einstein. 1916. Aí Einstein vem com a teoria da relatividade. Olha o nome. O que isso quer dizer? Que é uma coisa meio que relativa. Os conceitos da física mecânica dos físicos da época era uma coisa assim, ó, pau é pau, pedra é pedra, ponto, acabou. É isso. É assim que funciona o mundo. Mas Einstein, ele vem com uma teoria da relatividade. Então ele diz o seguinte, a teoria da relatividade geral que foi proposta por Einstein descreve o funcionamento da gravidade. Ele se absteve da ideia de Newton de trabalhar com o conceito de força e partiu para uma área mais abstrata do conhecimento. Einstein imaginou o universo como sendo feito uma malha tridimensional. Agora você vê de quantos anos nós estamos falando. Nós estamos falando de 1647, nós estamos falando agora de mais ou menos 1912, 1916. Essas são as distâncias. Isso era como as pessoas viam a vida. De um conceito mecânico. Aonde tudo era simplificado. E o que serve isso para nós? Apenas como analogias. Um conceito, ele sempre vai servir como uma analogia para a gente. Todos os conceitos que nós temos, nós podemos usá-los como analogia. Tá? Então, só para a gente entender mais ou menos, basicamente, uma diferença entre Newton e Einstein, que Einstein vem abrir a nossa cabeça para conceitos muito diferentes. E aí a física começou a pensar de forma diferente. Era mais ou menos isso que o Espiritismo veio fazer. Trazer a gente de um patamar para abrir, para ver o mundo de uma forma diferente. Tá? Então nós vemos aqui, só para a gente entender, em um certo instante de tempo, sem nenhum aviso prévio, o Sol deixa de existir, quanto tempo demoraríamos para sair de órbita? Então, isso aqui é uma pergunta que se a gente fizesse para Newton e para Einstein, nós teremos uma resposta diferente. Então, para Newton, a resposta seria imediatamente, pois a gravidade age à distância e com velocidade infinita. Albert Einstein responderia, como a luz do Sol demora 8 minutos para chegar até a Terra e a velocidade das ondas de gravidade é a mesma que a luz, então demoraríamos 8 minutos para sair de órbita. Eu estou mostrando isso para a gente poder entender que tudo que nós somos na vida hoje foi porque alguém nos deu um conceito daquilo. Pegue a educação como exemplo. Nós saímos de uma época, mais ou menos a 1500, né? Que a criança não tinha valor nenhum. A criança com 5 anos, ela colocava para trabalhar na mina. E se errasse, pegava a cabecinha dela e tacava na parede. Hoje, nós estamos... O que aconteceu? Foram filósofos, tá? Que foram mudando a forma de pensar, não está no nosso tema. Eu não posso explicar tudo, mas hoje nós estamos com a criança, é o quê? É o mais importante da casa. Todo mundo perdeu a importância dentro do lar. Mãe não tem importância, pai não tem importância, vô não tem importância, vó não tem importância. A criança é que é importante. Ela saiu, ela virou a rainha da casa. E nós estamos começando a ver o quê? Umas consequências disso.
Mas isso porque o filósofo que trouxe uma filosofia de educação foi aos poucos mudando o conceito do que é a educação. Vamos mudando os conceitos do que é a física, do que é a química. Nós estamos em evolução ainda. Tá bom? Então, o que aconteceu dentro do movimento espírita? Nós pegamos um conceito da física, que é bateu, levou, estamos aplicando isso na nossa espiritualidade. Será que é isso, gente? Será que é isso? Exato. Será que é isso mesmo? Então vamos lá. Nós vamos trazer alguma coisa do Evangelho segundo o Espiritismo primeiro. Eu achei interessantíssimo isso. Porque ele diz, todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeito que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Então vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz o seguinte, isso aqui a gente estava pesquisando sobre as causas dos sofrimentos. Então eles dizem que a causa do sofrimento pode ser no agora ou pode estar em vidas passadas. Mas olha que interessante. Ele faz o que? Uma analogia do axioma. Axioma, sabe o que significa axioma, gente? Conceito. Ele tá falando assim, olha, eu vou usar o seu conceito para que vocês tentam entender o que eu estou querendo dizer. Isso aí é os espíritos que estão dizendo. Tá? Isso aí é os espíritos que estão dizendo. Olha, logo depois, se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Onde está o segredo aí? Qual é a palavrinha aí que nós estamos entendendo errado? Não. Poderá. Poderá. O que pode não é uma lei. Tá? Que pode acontecer não quer dizer que vai acontecer. É diferente. Como que o movimento espírita interpreta isso aqui? Se você cortou o braço de alguém, você vai nascer sem braço. Isso é o quê? Newton. Olho no olho, dente no dente. Isso não é doutrina espírita. Porque Kardec até dá o exemplo, mas ele diz que poderá. Poderá. Isso quer dizer que não há uma mecânica nessa lei de Deus, nas leis de Deus. E que, aliás, a gente tem que questionar se a lei de causa e efeito é realmente uma lei de Deus. A gente não questionou isso ainda. Nós estamos deixando as pessoas nos ensinarem. Fica a dica, tá? Fica aí a dica. Então, vamos continuar. Tudo isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falta. Pronto. Acabou. Acabou com a ação e reação aí, uai. Olha aqui. Nesse mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Então, quer dizer, se a gente vê uma pessoa numa cadeira de rodas, uma criança que nasceu assim, o que o espírita vai pensar? Lá, foi péssimo na reencarnação passada.
está pagando tudo. Está pagando os erros. Né? E é assim que a gente vê. É assim que a grande maioria de nós enxergamos. Por quê? Porque nós estamos ainda num conceito antigo, de uma forma religiosa antiga de ver a coisa. Porque, gente, se eu nasci simples e ignorante, tá? Eu vou errar, e ali nessa lei tem atenuantes e agravantes. Ninguém pode ser julgado por um crime, por pior que seja, da mesma forma. Porque se eu fui criado simples e ignorante, significa que o meu nível de entendimento é diferente. E é diferente de uma pessoa que sabe de tudo, que vai lá e faz uma coisa errada, ou de um selvagem, por exemplo. Existe uma diferença enorme em relação a isso. Por isso que não pode ser uma lei de ação e reação. Bateu, levou. Existem atenuantes e existem agravantes. Por isso que os Espíritos dizem, ele poderá nascer assim. Mas ao mesmo tempo ele diz, não há em crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo denuncie a existência de uma determinada falta. Ou seja, aquela pessoa que você antes julgava, que estava numa cadeira de roda, aquela pessoa que você julgava como se fosse um pecador, pode ser um homem que queira evoluir de uma evolução maior do que a sua. E ele escolheu isso. Por quê? Porque quando a gente está no mundo dos espíritos, a gente não tem essa visão daqui. A gente não tem isso. Né? Então, vamos dizer, uma pessoa que tem um problema no orgulho muito grave, já tentou várias existências a vir, né? E venceu o orgulho e não consegue. Aí chega uma hora que ela fala, nossa, tem uma oportunidade aí para me vir como um cadeirante? Porque eu, entendendo que eu preciso da ajuda dos outros, que eu vou depender da ajuda dos outros, é um ensinamento que ele vai levar o quê? O resto da vida. Tá? Então, é assim que funciona a vida, não é pé. Quem foi que falou isso depois disso? Depois nós vamos com Jesus, nós vamos com Pedro. O que o Pedro fala? O amor cobre uma multidão de pecados. Opa! Então quer dizer que se eu errei, eu posso fazer com amor? Eu não preciso pagar aquilo que eu fiz? Basta eu agir com amor? Basta eu me tornar uma pessoa melhor? Completamente diferente. Né? Então, vamos seguindo. Lembrai-vos de que aquele que crê, olha que interessante isso. Lembrai-vos que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Olha. O que é? Se você, olha aqui, olha o que ele está dizendo. Se você está passando por um problema na sua vida e você é forte, forte é o remédio. Agora nós vamos tentar interpretar esse texto aqui dos Espíritos, não com a mentalidade que a gente vem tendo. Vamos abrir a cabeça. Vamos abrir a cabeça. O que ele diz? Aquele que duvida um instante da sua eficácia, que é o quê? A eficácia de quem? Da fé. Quando é que você não tem fé?
Quando você tem medo, não é? Quando você tem insegurança, não é? Qual é a sensação do medo e da segurança? É gostosa? Não, não é. É uma aflição. É uma aflição. Então, é Deus que pune? Não. As suas ações, são as suas ações que te levam, o seu estado emocional que te levam a aflições, a sofrimentos ou não na vida. Não precisou acontecer nada aqui, ó. Não precisou acontecer nada. A pessoa simplesmente perdeu a fé. No momento que ela perdeu a fé, ela sente o quê? Angústias da aflição. Ó, vamos passar aqui para vocês entenderem melhor. Os tormentos voluntários. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Olha os nossos problemas aí. Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhe causam insônias. Dão-lhe vertigem os êxitos dos seus rivais. Evangelho segundo o Espiritismo. Aí você pergunta assim, meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Devo ter jogado pedra na cruz de Jesus. Deve ter sido eu ali, sabe, que estava jogando aquela pedra. E estou pagando pelas mesmas coisas. Você quer coisa que causa mais sofrimento do que inveja e ciúme, gente? Todo mundo, tem alguém aqui que fala que delícia sentir inveja? Não. É ruim. Dá uma sensação ruim. Ciúmes, então, nossa. Ciúme de qualquer coisa. É uma das piores aflições da vida. Quem é ciumento sabe. Todos nós somos, mas tem uns que são mais ou menos. Uma coisa horrível. Aí o que acontece? Vamos trocar aqui pra gente entender e seguir a sequência disso. Nós temos as coisas externas e as coisas internas. As externas são os eventos, onde é pregada a moral externa. Essa moral externa aqui, ó, é a moral que as outras religiões ensinam, moral que a gente aprendeu dentro da sociedade, que é uma moral externa. Ó, o que seu vizinho vai pensar. Não faz isso que fulana vai dizer isso e isso de você. E ele está relacionado o quê? Essa moral externa está relacionada ao quê? A eventos. Eu só sou feliz se um evento maravilhoso acontecer na minha vida. Aí eu vou ser feliz por alguns dias, né? E aí depois eu volto de novo a ficar infeliz. Ou seja, nós damos todas as atenções às questões externas. O que cria essa moral externa? Hipocrisia, tá? Revolta. Isso aqui cria. Quando nós estamos extremamente ligados ao externo. E quando as coisas são internas, o que nós estamos lidando? Nós estamos lidando com virtudes e defeitos. Essa moral é a moral do Espiritismo. Não é uma moral externa. É a moral interna. Ou seja, todo seu sofrimento
dentro da sua vida, e isso está dentro do Livro dos Espíritos para a gente entender, é inerente à sua imperfeição. É por isso que você sofre. Não é porque o passado te aconteceu coisas. Não. É por causa das suas imperfeições. A gente sofre horrores porque é impaciente. Sofre horrores porque é ciumento. Aí, só para trazer a linha de pensamento que eu estava trazendo a respeito do ciúmes. Se você é uma pessoa ciumenta, dentro dos conceitos da moral interna, tá? Que essa moral aqui é a moral da doutrina espírita, você vai ver que o problema está em você e que você precisa transformar isso. Não querer que o outro haja assim, anda assim, não poder nem olhar na rua, não poder nem falar com ninguém. Porque você quer sustentar um ciúmes. Né? Que isso vai ser o quê? Mais infelicidade. Que vai trazer mais problemas, mais brigas e mais dificuldades para o seu relacionamento. Tá? Agora, se você é assim, você vai viver aqui, ó, nessa moral externa. Eu tô ligado a eventos. Eu tô ligado a como os outros me veem. Eu tô ligado a tudo que está externo. Com isso eu me desligo do meu interno. Do que realmente importa. Do que realmente importa. Porque, gente, vamos falar de eventos. Olha como é que a gente tem sido inocente. Tá? Você vê um evento acontecer na vida de duas pessoas diferentes, cada uma delas vai ver e sentir aquilo de forma diferente. Como que evento pode ser castigo? Porque vai ter vezes que você vai ser colocado em situações horrorosas, como a cadeirante, você pode se tornar cada vez mais revoltado com aquilo. Né? Há consequências na vida da gente, mas são consequências de nossas responsabilidades. Não que nós estamos sobre leis que vai nos punir. Completamente diferente o conceito, completamente diferente. Vamos agora no livro Céu e Inferno, né? Uma das, eu poderia trazer todas, mas como a gente não tem tempo, mas vamos ver o que diz o Céu e Inferno nas penas futuras. Primeiro item, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau da sua depuração ou das suas imperfeições. Aí você vê assim, entendi. Então é por isso que tem aquele depoimento daquela pessoa que trabalhava na casa espírita, trabalhava, e depois chegou mal no mundo espiritual, mas não era para ser recebida com flores. Né? Quantos livros, quantos depoimentos a gente vê sobre isso? Porque pouco adianta se nós não fizermos isso aqui, ó, essa mudança, as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Isso é que é importante na nossa vida, tá? Só pra gente ver a outra coisa, ainda no Céu e Inferno. A felicidade perfeita é inerente à perfeição, quer dizer, a purificação completa do espírito.
Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de ventura. Da mesma maneira que toda qualidade adquirida é uma causa de ventura e de atenuação dos sofrimentos. Por isso que o amor cobre uma multidão de pecados. É por isso. Quem é aqui que está esperando por recompensa? É. A maior recompensa é a moral em si. A maior recompensa é a sua transformação em si. A maior recompensa de você adquirir a virtude da paciência é você não sofrer mais com a impaciência. Não é? Tudo que a gente for fazer tem a ver com o interno. Não tem a ver com os externos. Por que nós temos tanto medo, tanta insegurança, tanta coisa na vida? Porque nós temos aqui um medo dos eventos. Ai, e se acontecer isso? Ai, se acontecer aquilo? Ai, se acontecer aquilo? Isso é o quê? Sofrimento devido a uma falta de fé. Sofrimento devido a uma falta de fé. Aí você vai querer que tudo na sua vida, a todos os eventos, tudo aconteça da forma que tem que acontecer, do jeito que tem que acontecer, porque aí você coloca a sua felicidade lá? Aí você vai estar tranquila? Guess what? Não vai estar tranquila nunca. Porque a vida não é para isso. Gente, se nós formos acreditar, vamos acordar. Se a gente for acreditar que todo mundo está pagando tudo, se a gente for acreditar em lei de karma, tá? A karma, pelo amor de Deus. Então, a lei da karma é o seguinte: se você jogou a pedra, né? Depois alguém vai jogar a pedra em você, não é? Assim. Mas e quem foi que jogou a primeira pedra? Ué, e aquele que jogou a primeira? Ele jogou por quê? Livre-arbítrio? Ele não fez. Então quer dizer que aquela pessoa que recebeu aquela primeira pedrada não merecia aquela pedrada? Hein? Não merecia, porque de acordo com alguns espíritas, tudo está lá programado. Se você tomou uma pedrada, é porque você deu uma pedrada na vida anterior. Se você quebrou a perna, foi porque você quebrou a perna anteriormente. O que é isso, gente? Alguém uma vez escolheu, usou do livre-arbítrio para prejudicar uma outra pessoa. E aquela pessoa foi prejudicada sem ela não ter que passar por aquilo. Não estava destino, mas ela pode aprender com aquilo. Ela pode aprender com aquilo. Então, aquela situação que parece ser tão ruim, acaba sendo boa. Se você quiser realmente crescer. Se você realmente entendeu o que você está fazendo aqui. Porque você está aqui para isso, para crescer, para se transformar. Nós estamos aqui para isso, para amar, para aprender a viver como os irmãos que somos dentro de uma humanidade. É para isso que nós estamos aqui. Então, o que vai acontecer? A vida vai nos dar oportunidades para isso, é óbvio. É óbvio. Então, um evento que pode ser que você está interpretando negativamente, interprete novamente. Interprete novamente. Porque pode ter ali algo muito importante para você. Extremamente importante para o seu crescimento. Então, eu quero que vocês percebam que dentro das questões da causa e efeito, nunca pode haver
uma lei de Newton. Tá? E lei de ação e reação é uma lei diferente. A gente usa, como o Chico usou em várias obras, como analogia, e ele conta um caso que está naquele aspecto de Kardec que deveria ser, poderia acontecer. Poderia acontecer. Então, quando nós sairmos dos eventos como castigo, sair da mentalidade. Tem gente que acha que até um pneu que furou, foi os espíritos que furaram. Foi as coisas que aconteceram. Uma coisa que deu errado, porque não era para ser, porque não era para ser, porque não está escrito lá. E, gente, é que Deus quis assim, é assim que acontece. Né? Você pode até usar isso como desculpa. E é isso que a gente faz. A gente usa como desculpa. Porque é muito mais fácil a gente achar que foi Deus que quis assim, do que a gente achar que a gente planejou mal. Escolheu, fez a escolha errada. Ou talvez o ponto errado. Né? É muito mais difícil a gente olhar para dentro da gente para achar respostas da vida. A gente quer achar no exterior. Então a gente quer achar que os resultados, né, que os eventos é que são as soluções da nossa vida. Aí você fala assim, tudo bem, não, sabe, quando eu resolver esse problema da minha vida, eu vou ser feliz. Aí você resolve aquele e vem outro. Aí você fala assim, não, peraí, então agora quando eu resolver isso, ou quando eu casar, eu vou ser feliz. Aí outras pessoas falam, quando eu aposentar, eu vou ser feliz. Aí outras pessoas, aí você fica jogando os seus eventos, a sua vida baseada em eventos. Agora, se eu for acreditar nisso, eu não consigo acreditar em Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para cá pagar nada e sofreu. Né? De onde que a gente vai explicar isso? Se Jesus não deveu nada, ele era um espírito superior, ele veio aqui pagar alguma coisa? Não. Ele veio por amor, ele veio por missão, ele veio por amor a cada um de nós, aqui. Né? E tem gente que fala assim, Jesus não sofreu, ok, mas as dores físicas ele passou, gente. E não tem como você tomar uma chicotada daquela do jeito que ele tomou, e não sentir dor. Mas o que ela fez? O que Jesus fez com aquela dor? Senhor, é um evento passado. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Né? Eles não sabem o que sabem. Aí a gente vê o quê? Jesus, no Livro dos Espíritos, está dizendo, Jesus é o maior guia. É nele que nós temos que nos basear. É neles que nós temos que nos basear. Mas nós queremos acreditar num Deus que faz barganha. Ô Deus, me dá isso que eu te dou aquilo. Que visão mais infantil, mais mecânica da vida. Né? Não, Deus, eu estou aqui, eu sou seu filho, vamos colocar nesse mundo. Gente, quando nós construirmos um mundo melhor, os maiores beneficiados vamos ser nós. Pelo mundo que nós vamos viver. A moral é a maior recompensa. Toda vez que os espíritos estão se relacionando isso, falando a isso, eles estão se relacionando à moral, eles estão se relacionando ao interior. Porque o maior sofrimento é o sofrimento moral. Ele mesmo fala isso. É um sofrimento moral. Agora, para a gente encerrar, nós vamos falar assim, por que consertar isso vai nos ajudar na nossa vida? Essa visão errada. Any ideas? Alguém? Por quê? Por que se eu ver o mundo de uma forma diferente, isso vai me beneficiar?
que vocês acham? Qual a diferença de eu ver um mundo exterior para um mundo interior? Por que se eu virar a perspectiva dos meus olhos e ver a vida de uma forma diferente, pode ser que eu me beneficie com isso? Nesse aspecto. Paz, ok? Porque aí você vai conquistar a verdadeira paz. A aceitação, a evolução espiritual, a verdadeira, né? Porque exatamente, porque se você está achando, você está tentando fazer tudo direitinho, aí você está achando que Deus só está te dando coisa errada na vida, aí você fala, poxa, né? Não é assim. O que está fazendo as coisas dar errada na sua vida é a sua imperfeição. Tem algo, todo mundo está na vida, gente, exatamente aonde se coloca. Exatamente onde se coloca. Você vai fazendo as mudanças interiores, as coisas vão acontecendo na sua vida. Se você quer um casamento melhor, então comece a ver quais são as suas sombras que estão atrapalhando o seu relacionamento. É ciúmes? É controle? Seja lá o que for. Comece a observar isso e trabalhe, porque se você divorciar e achar outro, é o mesmo problema. É literalmente, não é? Quem já casou 2 vezes sabe que só muda de endereço a coisa. Tem problemas também. Tem problemas. Então vamos viver. Aí você fala assim, mas aí eu tenho que sofrer mesmo. Eu tenho que penar. Aí cada sofrimento que a vida te dá, ao invés de você olhar para você, você vai achar assim, gente, tem espírito obsessor, alguma coisa que é errado comigo. Né? Aí o que acontece? Meus amigos, nós vamos perder a reencarnação de novo. Com essas mesmas ideias religiosas antigas. A proposta espírita é outra. A proposta espírita é da moral interior, é da transformação interior. Daí, se a gente não entender os conceitos, mesmo sendo espíritas, nós não vamos avançar. Aí nós vamos ter que chegar lá no outro lado e fazer escolhas drásticas. Pelo amor de Deus, nem o espiritismo deu jeito na pessoa. Não. Porque nem falar que a gente não sabia, a gente não pode mais. Né? A gente já está sabendo. Né? Aí você fala, pelo amor de Deus, se a gente nasce espírita e não cresce, não é? Como é que a gente vai fazer? Mas não adianta ser espírita sem mudar a estrutura do seu pensamento. A forma de você pensar. Então, o que há de errado nas nossas vidas é o que há comigo. Porque, olha, vamos ver os grandes exemplos da vida. Olha como é que a gente é ingênuo. Grandes exemplos da vida. Vamos pegar. Chico Xavier veio como missão. Até lamber ferida ele lambeu. Tá na obra dele. Quem já leu sabe. Mas peraí. Mas ele não era uma missão? Por que ele teve que lamber ferida? Não é um evento que conta. Ele ficou traumatizado com aquilo? Não. Porque ele teve o quê? Uma moral íntima verdadeira. E ele deixou aquele evento ficar no passado. Ele não trouxe os resquícios daquele para a vida dele. Ele não viu aquilo como revolta. E a gente fala o seguinte, aconteceu alguma coisa no passado, a gente traz isso como verdade. Ao invés de aprender com a lição, traz o trauma da lição, que é pior. Traz o trauma do evento, que só estava ali para te ensinar alguma coisa. E você não quer aprender, então você pode não querer aprender isso. Aí entra a questão do livre-arbítrio. Bata a cabeça mesmo. Bata a cabeça, vamos continuar batendo então. Aí já que é para bater.
É assim que a gente está sendo, mesmo espírita. Mesmo espírita. Se você não é uma pessoa diferente de 2 anos até aqui ou de 1 ano para cá, gente, nós não estamos usando o nosso conhecimento espírita. Nós não estamos mudando as estruturas do nosso pensamento. A gente está sendo um espírita vinculado ao conceito religioso que nós trouxemos das vidas, dessa vida, seja lá de... Nós não estamos conseguindo fazer a mudança de perspectiva. Aí você vê, porque muitos problemas que a gente tem na casa espírita, de relacionamento, de tudo, é por causa disso. Porque nós estamos na moral externa. Eu quero demonstrar para você que eu sou uma pessoa boa. Então, nas minhas atitudes, eu vou fazer. Na hora que eu entrar no centro, eu vou mudar minha voz, eu vou falar baixinho, queridinho, mozinho, meu irmão. Né? Aí, um abraça, beija, nada de errado com isso. Você deve fazer isso, mas que venha do seu coração também. Mas que você entenda que a hora que alguém aqui dentro te fizer uma coisa que você não gostar, você olhar para você antes de olhar para ele também. E ver o que você pode aprender com isso, ao invés de simplesmente se melindrar. Simplesmente achar a culpa no outro. Lembre-se disso. Todo esse conceito que nós estudamos hoje é para culpar o outro. A moral externa, ela dá desculpa para tudo. Você nunca é responsável por você mesmo. Nunca. É muito mais fácil. Esse é o problema. Tá? Então, que nós possamos entender que a vida é muito mais do que aparências, número 1. Tá? Que a vida tem um significado muito mais bonito e profundo que nós pensamos que ela tem. E que nós definitivamente não somos vítimas da vida. Nós é que construímos a cada dia, através das nossas escolhas, os nossos próprios destinos. Então, vamos trazer outra pessoa. Madre Teresa de Calcutá teve uma vida fácil? Não. Então, se nós estamos achando que nós estamos aqui para ter uma vida onde tudo dá certo, nem para os grandes deram. Então, não vamos passar por ilusão. Cada probleminha que a gente tiver, nós vamos enfrentá-los. Nós vamos aprender com eles. Nós não vamos sentar, virar as costas, fazer o olho e dizer que não quer aprender. Que cada problema na nossa vida possa a cada dia nos fortalecer como pessoas. Seja qual for o problema. Porque a vida vai ter problemas. Né? Que a gente possa mudar a perspectiva e fazer a pergunta, né? O que é que eu posso aprender com esse evento, com essa situação difícil? Onde é que eu posso mudar para que as coisas aconteçam diferentes no futuro bem próximo, né? Então, na verdade, a vida é muito simples e a gente que complica, né? É isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês.